Um fator interessante da gente falar dos poppers são os padrões de anzol que a gente pode usar. Eu, como atador de moscas, eu costumo usar variados tipos de anzóis para fazer meus poppers. Dica: o ideal é você ter anzóis apropriados para o popper. Eles são confeccionados, desenvolvidos para esse fim. Como é que a gente reconhece isso? Simples. Anzóis para popper, eles costumam ter esse shape aqui, ó. Tem essa pequena ondulação aqui, ou uma ou duas. Isso favorece o quê? Quando você fixa alguma coisa aqui, ela tende a não rodar, devido a essa pequena elevação aqui, ou única ou dupla, tá? Então, um anzol de popper, a gente identifica facilmente por esse tipo de ondulação, tá? Tem essas ondulações aqui que a gente costuma ver, tá vendo? É bem fácil. Existe para facilitar quando a gente fixa a cabeça do popper. Muito bem. O tamanho da cabeça do popper em relação ao equilíbrio do popper, isso influencia. Se você pegar uma cabeça bem pequena, ó, bem pequenininha, ó, tamanho da unha, o dedo do indicador, ó, pequenininho, não é? Um popperzinho aí bem pequeno, para boca de peixe bem pequeno, simplesmente para fazer uma ação de um besouro caindo em cima d'água, e não de poupar, não é? Ela vai fazer uma ação diferente. Ela vai imitar um besouro, algum inseto, uma rãzinha, alguma coisinha que faça pequenos e suaves marolas em cima d'água, não é? Então não vai realmente poupar. Um pouco maior a cabeça, talvez você consiga fazer algum ruído. Perfeito? Então o popper pequenininho, ele vai servir para uma finalidade, o popper médio, grande, e esta grande vai servir para outra finalidade. Então a gente precisa dar e entender que a cabeça do popper, com relação à estrutura do anzol e a cauda, ele tende a flutuar. Ele tem que fazer uma função de boia, de equilíbrio. A cauda faz o equilíbrio e a cabeça faz a sustentação desse conjunto, tá? Não que a gente não possa usar poppers que façam mergulhos, como eu já desenvolvi um chamado, um de vários, chamado popper abelha. Além dele ser um popper articulado, ele faz um profundo mergulho e sobe de novo. Bom, existem variados padrões então, né? A gente pode considerar aí que esses padrões, sendo desmistificados, estudados, analisados e encaixados de acordo com a sua pescaria, sua intenção de pescar um peixe ou outro, uma espécie ou outra, você pode ter bons e vantajosos dividendos, digamos assim, não é? Então nós temos popper diminutos, olha, menor do que a unha, e poppers bem maiores. Com isso, a gente consegue entender um pouco mais. O que eu vou precisar para fazer aqui a estrutura de cauda? Basicamente, a gente pode usar materiais leves, como as penas de galo, não é? As penas de galo, elas trabalham muito bem como apoio, como equilíbrio. Não precisa ser muito grande, então mais ou menos 1 a 2 vezes a estrutura do anzol, ao comprimento da haste do anzol, não é? Mais ou menos, então no máximo 2, para não ficar muito grande, não ficar muito pesado. E quanto mais agregar peças, materiais no teu popper, mais peso, mais dificuldade de arremesso. Então pense nisso também. O que eu sugiro aqui? O mais leve é você colocar só a pena de galo. Colocou a pena de galo, colocou aqui a pena de galo, resolveu o problema, né? Muito bem. Mas se você não quiser colocar a pena de galo, quiser colocar outra coisa qualquer, pode botar fibras sintéticas, você pode botar colar, você pode inventar um monte de coisas, de modo que crie equilíbrio para que essa cabeça se mantenha nivelada e trabalhe na superfície quando assim tracionada a sua linha de fly, o seu líder, e assim consiga-se extrair este padrão de ação
característica dos poppers. Vamos então atar aqui uma cauda, dar um efeito e complementar esse popper aqui, para que a gente possa depois, se tiver necessidade de pescar com popper, estar completo. Ok? Vamos começar o popper então usando uma linha de atado. Eu vou usar aqui uma de 1/0, tá? Uma linha alternativa. Com isso a gente começa aqui a fixar a nossa linha de atado, de modo a criar aqui uma cama para poder iniciar o nosso processo de atado. Muito bem, com isso nós temos que separar alguma fibra que eu quero colocar aqui para dar um pouco de iluminação aqui, ou criar aqui uma atratividade maior que a pluma que eu vou usar, ou seja, a saddle reco aqui, ela é mais pro ginger, mais pro amarelo, caramelo. E eu quero um pouco mais, como a cabeça aqui é meio alaranjada, eu quero colocar alguma fibra aqui que traga atratividade para o peixe. Então eu vou usar este padrão de fibra sintética aqui, tá? Vamos cortar aqui um pedacinho. E esse material aqui a gente vai dividir ao meio e ao meio. Com isso nós temos um tufozinho maior, certo? Esse tufo está aproximadamente, ó, aproximadamente dois padrões de haste de anzol aqui, 1, 2, aproximadamente. Isso aqui é o suficiente para a gente ter aqui um pouco de ação de cauda. A gente ata aqui e coloca essa pequena cauda aqui, certo? Esta pequena cauda aqui já vai ter uma ação de equilíbrio, de lastro, de peso e ajuda na proporção do nosso popper, não ficar muito longo nem muito curto, certo? A gente aqui acerta a parte de baixo para ficar uma cauda mais cônica. Esses ajustes aqui a gente faz, é um embelezamento. Muito bem, o padrão de penas que eu vou usar agora são esses padrões de pena de galo mais aberta. É de uma área, da área do galo, que é um pouquinho mais aberta. Ela vai fazer o que? Ela vai abrir, tá vendo? E ela vai dar uma cobertura aqui. Então é bem simples da gente fazer a complementação de um popper ou atar um popper, se a gente já tiver as cabeças compradas ou fabricadas. Então a gente vai ajustar antes de acertar a finalização. Aí, ó, facilmente. Então você tem a parte traseira aqui, não é? Você tem a parte traseira aqui, como se fosse uma pequena cauda, e você tem aqui duas asinhas de cauda. A gente corta essa peça de excesso aqui, corta esta peça de excesso aqui, que não interessa. Muito bem. Quem gosta de usar perninhas de borracha, pode colocar a perninha de borracha também. Pode colocar na cabeça do popper ou na parte de trás aqui também. Isso vai depender muito de como o atador assim enxerga. Eu costumo colocar, quando eu quero um popper mais leve, simplesmente uma pena para fazer o colar. Vamos usar então uma pena vermelha de galo, uma saddle reco vermelha. Nós vamos usar aqui para fazer o colar. Essa parte da ponta da pena aqui nós despacamos, não vamos usar, e vamos fixar ela aqui de modo que a gente consiga trazer aqui por cima até junto aqui a esta estrutura aqui que nós paramos, não é? Essa estrutura que nós paramos. A partir daqui nós vamos voltar com a linha de atado e vamos fazer aqui o nosso colar. Fazer o nosso colar aqui de forma a fazer uma estrutura de acabamento
até junto à cabeça do popper. Isso traz uma beleza e uma finalização na mesma. Enriquece, não gera peso, o excesso aqui a gente vai cortar. E vamos dar aqui um nó de acabamento. O nosso popper, então, estaria já finalizado, sem grandes demandas, sem grandes pesos e bastante leve para ser arremessado, apesar de ser um padrão de arrasto, de peso, de arrasto. Quem gosta de um popper simples, está aqui um popper simples, padrão clássico, com a boquinha, a parte central pegando bem no meio do popper, o que significa que ele vai ter uma ação de popper e vai ter uma ação de pequeno mergulho, quando assim tracionado. Espero que vocês tenham gostado deste padrão de popper, desta finalização que a gente deu, e com isso a gente consegue trazer aí a dinâmica de uma pesca bastante interessante que nós podemos aplicar considerando-se popper, uma isca, uma mosca bastante eficiente em várias espécies de peixes. Um forte abraço para vocês aí, espero que vocês atem bastante poppers, pesquem com poppers, e se você tiver sucesso, mande um contato para a gente aí, mande a resolução. A gente tem as nossas redes sociais, é fácil de me encontrar, marque aí que o meu comentário será feito, com certeza. Abraço, bom 2026 para todos, vamos atar e pescar, gente.